Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular, hoje recebendo aqui o vereador João Vidal, o vereador Douglas Carboni. Vereador Carboni, vamos começar esse bloco pelo senhor. A partir de 1º de janeiro, 17ª legislatura, alguns vereadores retornaram, na verdade, um vereador retornou, eu falo alguns porque o vereador Rodson Lima Júnior, o Bob, ele já ocupou o mandato, já exerceu o mandato como suplente e foi eleito, então vem também. E mais 7 vereadores que também estarão no seu primeiro mandato. Então, o vereador Vanoni, o vereador Bob volta e mais 7 novos. É uma renovação, é uma mudança, é uma palavra da população. Como é que o senhor está vendo essa camada que vem nova para a Câmara Municipal de Taubaté? Lembrando que 11 foram reeleitos. Eu acho que renovação sempre é importante, né? Eu conversei com todos que foram eleitos, até porque era pré-candidato a presidente da Câmara, então já comecei a falar nos bastidores com todos. Tenho certeza que é importante nesse processo, porque muitos têm já um trabalho muito legal fora da Câmara Municipal. Você tem aí a Vivi, que tem um trabalho super legal, você tem o Gessé, que faz um trabalho nas igrejas também muito legal. O Gessé volta para a Câmara. Dentinho, o Gessé volta para a Câmara, não como vereador, assessor, mas volta como vereador porque era assessor. E agora assessor. O Bob, acho que mais do que justo foi essa eleição dele, até para cravar o nome Rodson Lima, acho que é isso que é bem bacana, porque ele sempre trabalhou para a população. E você tem aí o Bonerges, que foi uma surpresa, a Lorene, que é uma figura importantíssima dentro desse processo, é uma pessoa que eu gosto demais, que trabalhou com a vereadora Poliana, a gente tem uma afinidade muito grande, até porque nós pensamos bem parecido em certos assuntos. Então, acho que a população que deu essa oportunidade para esses novos vereadores, até para que realmente tenha um debate mais amplo, para que a gente possa realmente chegar. E teve na verdade, 2 vereadores, 2 candidatos, né? A vereadora Poliana e a vereadora Vera Saba. E o vereador Paulo Miranda, que também foi impedido. O vereador Paulo Miranda foi impedido. Mas essa renovação é importante para a Câmara, acho que para todos nós, né? Vereador João Vidal, o senhor achou que foi um número significativo, natural? Acho que... Dentro da previsão? Dentro do previsto. Eu digo o seguinte, dizia na campanha, a renovação é bom, mas você não pode abrir mão da experiência. A mescla seria o ideal, o equilíbrio. Eu me coloquei também a candidato porque é um compromisso social, de responsabilidade social, porque passei 4 anos aqui aprendendo tanto que com a experiência quero transformar em eficiência no meu próximo mandato. É inegável dizer que a renovação vem, não tem ninguém aí fora, dava o exemplo, não tem ninguém aí fora estudando o orçamento para vir aqui e aplicar os estudos. Isso você aprende na raça, na unha, emendar o orçamento, ver uma peça grande, com muitos volumes. É uma peça inteiramente técnica, não tem cursinho de orçamento aí. Então, perder a experiência de quem passou 4 anos aqui, de certa forma a cidade investiu nesse mandato, é desinteligente. Então, mesclar renovação com experiência é o melhor que pode ter para a cidade. A renovação vem para dar essa injeção de ânimo, porque é um trabalho, as pessoas... Esses dias eu escutei viu, Douglas, você vai concordar comigo, na Jovem Pan, aquele programa Jovem Pan Morning Show, que é do Edgar, e ele falou alguma coisa assim, os deputados que só trabalham de terça a quinta, agora estão trabalhando na sexta. É uma leviandade, na minha opinião, porque eles não têm a noção do que é o trabalho do parlamentar. Eles têm sessões de terça a quinta, mas se você for no gabinete, no escritório de qualquer deputado aí, qualquer um, escolha um, e vai geralmente segunda e sexta-feira, é o momento que eles estão recebendo as pessoas. E assim é uma injustiça as pessoas acharem que o vereador só trabalha no dia da sessão. Não, pelo contrário, o trabalho mesmo está fora do dia da sessão. Porque para dar voz às demandas que estão aí fora, você tem que estar em contato com a população. E esse contato com a população é o trabalho do vereador e é aí que nós temos que estar inseridos. Eu lancei na minha campanha o WhatsApp, né? Não sei se tiveram oportunidade de ver ali aquela campanha do WhatsApp. Mas está aí colocado o meu WhatsApp, porque eu acho que eu me colocar à disposição nesse canal
acho que é o mínimo que eu poderia me comprometer. Então, é escutar ali, colher as demandas e fazer essas demandas representadas. Eu sou daqueles que também digo não quando não fico enrolando o eleitor, não fico enrolando o cidadão. E às vezes as pessoas querem escutar uma coisa mais, vou ver para você, e se eu não tenho condição mesmo de ver para você, eu falo assim, olha, infelizmente isso aí é lei, eu não tenho como atuar. Mas manter esse canal de contato direto com a população é fundamental, de fundamental importância. E essa renovação que houve na Câmara, oxigena e bola para frente. E tem ainda 11 que tem a experiência, né? Você tem, só para fazer justificativo, tem o Guará também, que foi eleito aí também. Como é que vai ficar a relação do senhor com o Guará, sendo que o senhor foi o presidente da CPI do Plano de Saúde na cidade de Taubaté? É a pergunta que fazem todos os dias, né? Eu, diferente de algumas cenas que nós presenciamos... Só para a gente posicionar o telespectador, vereador, foi um relatório aprovado. Aprovado, inclusive ontem. Só para a gente saber, já acabou a CPI, foi apresentado o relatório, presidiu a CPI o vereador Douglas Carboni, tecendo muitas críticas, a condução... presidiu o vereador Bilili, eu fui o relator. O relator e o presidente foi o vereador Bilili. Ontem, inclusive, recebi um documento do Ministério Público dizendo que existe um inquérito aberto de investigação. Meu contato, já falei, inclusive, pessoalmente com o Guará, eu falei, olha, eu vi algumas cenas na Câmara Municipal nesses 3 anos e meio, o Vidal acho que concorda comigo, que existe uma situação de respeito que precisa prevalecer em qualquer ambiente. Eu acho que algumas situações que a população presenciou, inclusive na TV Câmara, eu ia para minha casa frustrado. Em sessões. Em sessões. Eu ficava preocupado, até porque a minha mãe assiste a TV Câmara e aquele cenário parecia que não existe briga, Miguel, na lama que alguém saia limpo. Então eu falei para o Guará, olha, a gente precisa aparar essas arestas, conversar, até porque nós somos representantes do poder legislativo. Tivemos algumas divergências em um outro momento, mas agora precisamos pensar na população. E pensar na população é sermos técnicos. O Vidal falou uma coisa muito importante. Eu só tenho que agradecer a minha assessoria, que quando nós chegamos aqui, o orçamento é uma loucura. Você vê aquela peça orçamentária e a gente fazer as emendas e tudo mais, brigar realmente para que a gente possa ter os espaços, esses investimentos e acompanhar, além de fazer a emenda, acompanhar aquilo que você fez de emenda. Mas se não fosse a minha equipe realmente e esse entendimento do grupo de estudar, hoje a gente tem um gestor público, eu tenho uma advogada que está no meu gabinete, a gente tem pessoas realmente técnicas no gabinete. Se a gente não tivesse esse pensamento, as pessoas se prepararam, estão se preparando, inclusive. No próximo mandato, vou ter 2 gestores públicos no gabinete, porque existe uma necessidade realmente de ser bastante técnico, para não falar besteira. Por exemplo, projeto de lei, é muito difícil você fazer um projeto de lei. Vou fazer um projeto de lei da minha cabeça. Não é assim. Existem algumas situações que você tem que buscar jurisprudência, você tem que discutir aquele tema muito profundamente. Então, acho que isso que é importante, a gente ter uma equipe boa, mas o Guará é uma pessoa que é um vereador eleito, a população escolheu, e assim eu tenho que respeitar. Agora, o que passou está na justiça, vai ser investigado, e o meu papel de vereador, como o papel dele de vereador, ele tem que fazer. Não é uma escolha minha, mas uma escolha do povo. Olha, você vai me representar para ser fiscalizador. Eu estava fiscalizando o recurso público, que era a minha função. Deixa eu fazer uma outra pergunta com relação às sessões. O vereador Vidal, acho que o vereador Carboni também, em diversas situações, de forma recorrente, reclamavam da morosidade em que as sessões estavam acontecendo, as sessões ordinárias. Teve sessões em que se votou um requerimento, algum projeto, ou seja, não teve a produtividade. Tinha a contra-argumentação de que aquilo não era uma produção em série. É um parlamento onde se discute, onde se debate. E várias propostas foram apresentadas para diminuir a palavra dos vereadores com relação à emenda. Eu queria saber do vereador Vidal, que eu me lembro do senhor reclamando dessa morosidade nas sessões também, como é que o senhor está vendo essa questão da sessão ordinária? Ela tem sido produtiva? Não, tem sido morosa, tem que mudar? Regimento interno, como é que o senhor está vendo isso? Acho que a mudança contínua, o aperfeiçoamento contínuo é fundamental. Melhoria contínua, na verdade, é o termo certo daquelas regras lá da gestão, inclusive do setor privado.
Eu acho que é moroso, sim. Acho que precisa dar respostas mais rápidas para a população. A gente tem que potencializar o trabalho das comissões. Então, você tem aí toda uma cena democrática de eleger vereadores e representantes para as comissões, que é o momento da discussão aprofundada do projeto. E a sessão, você leva para a sessão a sua posição, o seu voto. Retome na cabeça aí, por exemplo, as sessões de um julgamento que devem ter assistido aí, por exemplo, no TSE, julgamentos no STF. O relator lê, faz a defesa do seu voto e os outros tecem comentários e fazem os seus votos. Eu acho que a gente tem que reservar a sessão para isso. Eu ficava indignado, por exemplo, depois de horas de discussão, apenas por uma manobra protelatória, o vereador pedir vista de um projeto. Eu achei um desrespeito com os colegas e com a população. Se está na pauta, a gente tem que se esforçar para votar aquilo. A não ser quando sai uma dúvida que precisa ser sanada com mais tempo, ou sai algum problema de ordem formal do projeto. Mas o projeto, quando vai para a pauta, eu quero subentender que o vereador já teve acesso a ele na comissão, o vereador que quiser pinça ou puxa esse projeto para dar uma estudada, para ir com a opinião, verbalizar a sua opinião no plenário e dar o voto. É isso que eu espero. Respeito os pensamentos em contrário, mas a pergunta é com relação ao que eu penso. Eu acho que a gente tem que fazer sessões mais encaminhativas e conclusivas e não deixar o debate para acontecer no plenário. Você tem que levar sua opinião para o plenário, para as pessoas que estão assistindo, entender a opinião do vereador e ver como ele se posicionou. Vereador Douglas Carbone, sua opinião em relação a isso? Porque hoje nós temos 15 minutos de discussão, 5 minutos de encaminhamento de voto, aí depois nós temos mais 5 minutos de justificativa de voto. Miguel, olha, morosa na sua opinião? Muito. Tem vezes que você participa de algumas sessões e você fala assim, nossa, parece que não rendeu, né? Isso Muitas é horrível, realmente né? não renderam, né? Não renderam. Teve sessão que a gente ficou discutindo, na verdade eu não discuti, mas teve vereador que discutiu o nome de rua, né? Porque o projeto seguinte era um projeto de interesse do governo e não queria que o projeto andasse. Então, assim, com todo respeito, existe uma situação realmente que o vereador João Vidal falou, tem que respeitar também os colegas que estão ali, né? Se tem alguma dúvida, eu sei que o regimento da casa permite, e aí é uma diferença, por exemplo, de oposição cega, né? E situação burra. Porque nós, por exemplo, eu sempre fui independente. Nessa postura minha, eu nunca travei o governo. Porque se está na pauta, vamos discutir, mas discutir coisas técnicas, sérias. Não dá para poder fazer manobra, e eu respeito quem faz isso, mas não dá para fazer isso só porque eu não gosto do governo. O governo é o povo, a gente tem que pensar na população. Não pode fazer aquilo, sei lá, um trabalho político só para atrapalhar o governo. Eu quero atrapalhar hoje, não quero que esse projeto vote. E eu sempre coloquei isso na tribuna, olha, isso é um erro fatal. Nesse dia, inclusive, eu já estava afinado com a candidatura da vereadora Poliana e eu fiquei indignado de ter acontecido discutir o nome da rua, porque o próximo projeto era um interesse do governo. Inclusive, um dos projetos era a questão do orçamento para o SAMU, que agora foi inaugurado. Boa parte do SAMU não teve essa inauguração do SAMU antecipada, foi da Câmara Municipal, porque tinha que ter aprovado essa suplementação no orçamento e foi travado. E a Comissão de Justiça deu parecer em 2 dias, porque a gente sabia da urgência, tinha necessidade e foi se travando essas informações dentro esse projeto dentro do plenário só para travar o governo. Acho que isso é um erro que não pode ser cometido, mas tem que mudar algumas coisas, tem que se aperfeiçoar. Eu espero que quem esteja vindo, com a experiência de quem está aqui, a gente possa fazer um projeto em conjunto para melhorar isso. Muito bem. Rápido intervalo. Voltamos na sequência com Conexão Popular aqui com o vereador João Vidal e o vereador Douglas Carbone. Fica aí que a gente volta já.